Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Obrigado. Isaías capítulo 6. Amém? Vamos nos colocar de pé para essa leitura? Assim nos diz a palavra de Deus, Isaías 6, a partir do primeiro versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: todos, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Senhor Pai, lida está a Tua palavra, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, assim como através da música, ó Deus, através das orações e de todos os atos deste culto, que esta palavra ela possa cumprir o seu propósito, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, pode se sentar. O profeta Isaías, ele tinha... Vou arredondar os números aqui porque as datas são aproximadas, né? Mas Isaías tinha 20 anos de idade quando esse evento aconteceu com ele. Era um jovem, como alguns aqui, os que cantaram na frente. Era alguém que tinha uma vida inteira pela frente. E conforme a narrativa dele mesmo, no ano em que morreu o rei Uzias, né, cada versículo aqui, cada ato desta visão, cada coisa que acontece, tem uma explicação e um propósito muito específico. O rei Uzias foi um dos melhores reis que Israel teve, que Judá teve. Nessa época o reino estava dividido. Uzias governou o reino de Judá no lado sul de Israel. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 26, que ele era um homem muito sábio, muito próspero. Ele tinha um exército de mais de 300 mil homens em Judá. Venceu muitas batalhas contra os filisteus, até contra os egípcios, que eram uma grande potência da época. A Bíblia diz que ele construiu muitas armas, que ele levantou torres em Jerusalém, torres de guarda e de vigia, obrigado. A Bíblia diz que ele era um homem muito próspero, muito sábio. O povo confiava muito no seu governo. Imagina um rei que durante 52 anos, 5 décadas, governando uma nação
com sabedoria, com autoridade, Deus prosperando o povo, Deus prosperando, fazendo com que eles vencessem todas as guerras, todas as batalhas. A Bíblia diz que no lado da economia, em 2 Crônicas, capítulo 26, diz que Uzias era amigo da agricultura, ou seja, ele patrocinava, ele investia nas plantações, nas tecnologias. O povo estava vivendo um tempo de abundância sobre o governo de Uzias. Mas no próprio capítulo 26 de 2 Crônicas diz que houve um mas. Já no final do seu governo, certa vez ele tomou uma atitude de desobediência a Deus, quando entrou no templo para oferecer incenso, sendo que essa era uma atividade exclusiva do sacerdote, do descendente de Arão. E a palavra diz que 80 dos sacerdotes foram até ele e o repreenderam diante de Deus. E no mesmo momento em que ele foi repreendido, ele não aceitou aquela repreensão e uma lepra surgiu na sua testa como juízo de Deus. E imediatamente Uzias teve que ser afastado do governo, do trono. Imediatamente ele teve que ser retirado do convívio social, ele teve que ser colocado em quarentena, porque agora ele estava leproso, estava imundo, ele não poderia estar convivendo no meio da sociedade. E a Bíblia diz que, já no capítulo 27, Jotão, que era o filho de Uzias, começou a reinar em seu lugar, começou um governo provisório, até que Uzias morreu, e Jotão oficialmente assumiu o trono, assumiu como rei aos 25 anos de idade, e durante 52 anos Uzias governou Judá. Isaías ele está vivendo nesse tempo, um jovem com apenas 20 anos de idade, cheio de planos, cheio de projetos. Alguns estudiosos afirmam que Isaías era de uma família nobre de Judá, que ele era alguém que tinha acesso ao palácio, era alguém que certamente havia recebido uma boa educação, que vivia numa boa família, tinha tudo para ter um futuro promissor. Meus irmãos, entendam uma coisa: se tem uma característica de toda crise que acontece, vocês podem observar, é o tal do sentimento de desconfiança. Eu me lembro quando em 2008 nós tivemos aquela grande crise, nos Estados Unidos, teve vários bancos quebrando pelo mundo, e eu lembro que se falava muito, os especialistas falavam, essa é uma grande crise de desconfiança, porque as pessoas já não confiavam mais nas instituições, não se confiavam nos bancos, não se confiavam no governo, não se confiavam na economia, e com isso os grandes investidores tiraram seu dinheiro do mercado, e isso desencadeou numa sequência de fatos, que aprofundaram cada vez mais a crise. O dinheiro se tornou escasso, com isso a inflação aumentou, com isso as pessoas ficaram sem dinheiro, com isso muitos perderam seus imóveis, muitos perderam seus bens, mas tudo por causa da desconfiança. Quando nós não confiamos mais nas instituições, nós certamente estaremos diante de uma crise. Se nós não confiamos mais no governo, se nós não confiamos mais na religião, se nós não confiamos mais nas leis, se nós não confiamos mais na justiça, nós estamos vivendo em uma sociedade de crise. E o que se estabelecia sobre Judá nessa época era justamente isso, um tempo de crise. As pessoas estavam desconfiando porque Jotão era ainda um garoto de 25 anos. Será que esse jovem vai conseguir governar esse país, essa nação? Será que ele vai conseguir corresponder à altura de seu pai? Naquilo que ele não pecou, obviamente. As pessoas já não tinham mais tanta confiança no que o seu governador, o seu governo estava fazendo.
Isaías profetizou durante muitos anos diante de uma Judá que estava corroída por dentro. As pessoas já não confiavam mais também nos seus sacerdotes, já não confiavam mais nos seus religiosos, naqueles que deveriam dar o exemplo. Não havia justiça. Os juízes já não julgavam com justiça. A justiça estava corroída, estava corrompida. Mas diante desse cenário, a Bíblia diz que Isaías ele vai ao templo, e quando ele chega, ele tem essa visão, e diante dele, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E já de imediato, essa visão de Isaías, ela já comunica alguma coisa para Isaías. E o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, o trono pode estar sob desconfiança, a religião pode estar sob desconfiança, a justiça pode estar sob desconfiança, mas tem um Deus que está sentado sobre o trono, e que Ele de lá governa todas as coisas. De lá Deus ele governa todas as coisas, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Agora eu pergunto para você: nós vivemos em uma sociedade que nós temos desconfianças, temos várias. Nós não confiamos nas instituições, nós não confiamos no que o governo faz, nós não confiamos na justiça, nós não confiamos sequer no nosso país, no nosso governo. Mas meus irmãos, diante de um mundo em que não há certezas, há muito mais desconfianças do que certezas. Quando você é jovem, a gente planeja muitas coisas, né? Aos 20 anos de idade, a gente tem todo tipo de decisão para tomar. É uma fase da vida em que a gente tem que tomar decisões importantíssimas, mas a gente não tem informação suficiente, a gente não tem bagagem suficiente para tomar certas decisões. Quando você é jovem, a gente precisa decidir sobre qual profissão nós iremos seguir. Mas como assim? Eu estou com 20 anos, 25 anos de idade, eu tenho uma vida inteira pela frente. Como é que eu vou decidir para tanto tempo? Quando você é jovem, tem que se decidir sobre casamento. É preciso saber muito bem o que fazer nessa hora, porque essa decisão, ela vai nos influenciar pelo resto da vida. Casamento cristão é uma vez só, é para sempre. Certa vez perguntaram para um pastor, uma jovem perguntou: eu estou procurando um homem de Deus para me casar, o que eu devo fazer? E ele disse o seguinte: olha, você tem que estar ao lado de Deus, porque quando você estiver ao lado de Deus, você vai ser cercado de pessoas que também estão ao lado de Deus, e automaticamente você vai encontrar alguém que está também ao lado de Deus. Então não existe outra forma. As pessoas têm o hábito de achar, fazendo um parênteses, né, que Deus está preparando alguém para mim. Não, Deus não está preparando ninguém para ninguém. Deus está preparando pessoas para Ele. Deus ele prepara você para Ele, Ele prepara você para Ele. Em algum momento vocês vão se encontrar, e diante de um propósito de Deus, vocês vão seguir juntos. E o que Deus está dizendo para Isaías: Isaías, não importa quais sejam as dúvidas, quais sejam as desconfianças que você tem na sua mente, no seu coração, não importa o quão tenebroso esteja o futuro, o quão tenebroso esteja tudo ao redor, Deus ele se coloca como um ponto fixo, um ponto de confiança. Sabe por quê? Porque tudo à nossa volta pode mudar o tempo todo. É a única certeza que nós cristãos temos. Nós podemos dizer certamente que as coisas vão mudar e que a gente vai pagar imposto. Todo o resto é dúvida para nós. Nem a morte é uma certeza. Eu não sei se eu vou morrer, eu não sei. Isso é uma possibilidade. Eu não sei. Pagar imposto eu pago bastante, vou pagar amanhã e vou continuar pagando. Eu sei que as coisas vão mudar e vão continuar mudando, mas morrer eu não sei se eu vou morrer. Eu não posso afirmar isso. E diante disso tudo, Deus ele é um ponto fixo. Deus ele estabelece um porto seguro, um ponto de confiança, alguém que nós podemos olhar para Ele
ver e nós podemos saber que mesmo diante de tudo que está à nossa volta, pode ruir o mundo, pode as coisas mudarem, pode o vento soprar para lá, pode soprar para cá, podem alguns morrerem, pode alguns nascerem, pode a política mudar, pode o governo cair, outros subir. As pessoas podem se casar, podem deixar de se casar, pode nascer, pode morrer, pode ser lá o que aconteça, não importa. Eu estou seguro, porque eu estou olhando para o Deus que está sentado no trono e que governa todas as coisas. Então o segredo para nós nos mantermos seguros diante deste mundo é o quê? É olharmos para o trono, é estarmos perto de Deus, é estarmos na sua presença, é contemplarmos a sua glória, é olharmos para frente e saber que nós não estamos enganados, que o mundo pode mudar, que tudo pode passar, mas nós temos um caminho seguro, porque estamos seguindo no alvo que é Deus. E ele diz: a sua glória encheu o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Quando Moisés, em Êxodo capítulo 3, ele sobe o Monte Horebe e ele encontra com Deus, a Bíblia diz que ele tapou o seu rosto, porque a glória de Deus estava sendo revelada ali. Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, a Bíblia diz que quando ele estava na caverna e Deus aparece numa brisa suave, Elias imediatamente tapa o seu rosto, porque agora Deus estava se revelando. Meus irmãos, os serafins são anjos que voam e que louvam a Deus no trono. Eles tapam o seu rosto em reverência à glória de Deus. A glória de Deus, ela enche o templo, ela enche toda a terra, ela enche todo o céu. E ela é tão gloriosa, tão majestosa, que até os serafins reverenciam, tapando os seus rostos. Os judeus, eles sabiam e eles consideravam que os seus pés eram a parte mais imunda do corpo. E isso comunicava algo para Isaías, porque eles caminhavam pelos desertos, eles andavam descalços, às vezes com calçados que não protegiam devidamente seus pés, e era comum que os seus pés fossem muito sujos. Eles consideravam o pé a parte mais suja do corpo. E a Bíblia diz que os serafins, com 2 asas, eles tapavam os seus pés. Sabe o que isso quer dizer? Que até os serafins que nunca pisaram na terra da Judéia, que nunca pisaram numa poeira, que tem o pé mais puro que você possa imaginar, que nem a lã mais pura que você encontrar na terra, nem sei lá com o que mais puro que você encontrar, você vai conseguir comparar ao pé de um serafim. Ele tapa os seus pés, porque diante da glória de Deus, nem os seus pés conseguem ser tão puros. Nem os pés de uns serafins conseguem suportar a glória de Deus. Tamanha é a glória de Deus. E a Bíblia diz que com 2 asas eles voavam. Sabe o que isso quer dizer? Que eles estavam prontos para servir. Eles estavam ali em reverência, tapando seu rosto, em humildade, tapando seus pés. E com 2 asas eles voavam, porque eles estavam prontos para a qualquer momento atender à voz de Deus. E a Bíblia diz: eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Santo, Santo, Santo. Você não vai ouvir a Bíblia dizendo Deus é amor, amor, amor. Você não vai ver na Bíblia ninguém dizendo Deus é justiça, justiça, justiça. Mas você vê aqui a Bíblia dizendo que Deus é santo, santo, santo. Porque Deus, Ele é plenamente santo. Não há absolutamente nada nem ninguém que seja mais santo do que Ele. O seu amor é santo, a sua glória é santa, a sua justiça é santa, a sua ira é santa. Deus é absolutamente santo, santo, santo. A sua palavra é santa. Tudo que vem de Deus é absolutamente santo, santo, santo. E imediatamente, agora a cena vai inverter, né? A cena vai mudar. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que com certeza vai acontecer com todo aquele que tem um encontro com Deus,
é imediatamente após ter um encontro com Deus, ter um encontro consigo mesmo. Imediatamente após ter um encontro com Deus, você inevitavelmente terá um encontro consigo mesmo. Foi exatamente o que aconteceu com Isaías. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Hoje nós tivemos na escola bíblica dominical um estudo dado pelo André sobre Jó. Nós aprendemos um pouquinho mais sobre Jó. E nós estávamos refletindo sobre um pequeno contraste aparente que há no livro, porque o livro de Jó começa no capítulo 1 dizendo que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava-se do mal. Era um homem que, quando você termina a leitura do capítulo 1 de Jó, você tem convicção de que esse homem, ele conhece Deus, porque ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó era evidentemente um homem de oração. Jó era um homem que era exemplo para as pessoas que o conheciam. Jó, ele conhecia Deus. E depois de ler todo o livro, quando você chega no capítulo 42, no versículo 5, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele diz isso no versículo 6, ele vai dizer: por isso eu me arrependo e me abomino com saco e com cinza. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Jó, ele teve um encontro com Deus e ele percebeu quem ele era. Ele percebeu quem ele era. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 versículo 17 que João, quando ele está diante da glória, quando ele vê o Cristo glorificado, ele cai como morto. Ele caiu como morto. O apóstolo Paulo, um homem de experiências tremendas, que pregou o evangelho para o mundo inteiro, um homem que, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: olha, o que eu recebi, eu não recebi de Pedro, eu não recebi de Tiago, eu não recebi de João, eu recebi do próprio Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11 ele vai dizer: eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Era um homem com quem o Cristo glorificado falava. Era um homem que tinha contato direto com Deus. Era um homem que ele recebia diretamente de Cristo as suas revelações, aquilo que ele nos ensinou. Mas esse mesmo homem, em Romanos capítulo 7, ele vai dizer: como é que é? Capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nenhum de nós poderia chegar diante de Deus e se apresentar a Ele digno. Nenhum de nós poderíamos chegar diante dele e dizer: olha, eu vim aqui acertar as contas, porque eu de fato tenho créditos com Deus, eu posso aqui requerer direitos, eu posso aqui requerer alguma coisa. Porque de fato, como disse o próprio Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que possa se apresentar diante dele como justificado. Mas Deus, em sua maravilhosa graça, Ele olhou para nós como ovelhas perdidas, que estavam sem pastor, espalhadas, perdidas, completamente condenadas à morte. E Ele sai à nossa busca, Ele vai aonde nós estávamos, Ele envia o seu Filho, que nos busca, que nos resgata, que paga preço de sangue, para que nós pudéssemos sermos restaurados, sermos redimidos, sermos trazidos de volta ao aprisco.
para que nós não vivêssemos mais sem esperança, mas para que nós agora tivéssemos uma firme e fiel esperança de que a nossa salvação está em Cristo Jesus, de que nós não estamos mais perdidos, mas agora nós somos feitos herdeiros com Ele de todas as coisas. Cristo é a nossa salvação. E Ele vai dizer aqui: ai de mim, porque sou um homem perdido. E no versículo 6 vai dizer: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tiraram do altar, com uma tenaz. E com essa brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade ela foi tirada, e expiado o teu pecado. Na presença de Deus não há pecador que não seja restaurado. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu vou primeiro acertar minha vida, cuidar dos meus negócios, e depois eu vou buscar Deus, porque eu não tenho perdão. Eu já vi gente dizendo o seguinte: eu já fiz coisas tão terríveis que nem Deus seria capaz de me perdoar. Meus irmãos, não existe nenhum ser humano que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Filipenses diz que a graça de Deus é como uma água, eu já falei isso aqui, que desce como um poço. Ela vai descendo, ela vai penetrando a terra até o mais profundo, onde nada, absolutamente nada possa alcançar, mas ela é capaz de chegar lá. A graça de Deus, ela é capaz de alcançar o coração mais distante. A graça de Deus é capaz de alcançar o homem mais culpado. A graça de Deus, ela é capaz de perdoar, ela é capaz de restaurar, ela é capaz de trazer a vida, ela é capaz de fazer um homem nova criatura. Ela é capaz de pegar um Paulo que é perseguidor da igreja, que é conivente com o assassinato, um homem que está disposto a prender, a matar, a torturar, e fazer desse um grande instrumento na mão de Deus para pregar o evangelho por todo mundo. A graça de Deus é capaz de pegar pessoas como eu e você, que não somos dignos, que não somos merecedores, mas ela nos traz para a presença de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos perdoa, ela nos faz novamente vivos, mas não vivos para nós mesmos, mas para uma nova vida em Cristo Jesus, transformados, lavados e remidos para uma nova vida em Cristo Jesus, assim como fez com Isaías. E a Bíblia diz o inevitável: um encontro com Deus, um encontro consigo mesmo. E agora vem aquela voz que Isaías nunca mais vai esquecer. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Imagina, com 20 anos de idade, 740 anos antes de Cristo, 2.750 anos atrás, mais ou menos, 60 anos atrás, um jovem de boa família, bem educado, um futuro possivelmente promissor pela frente, e de repente ele vive essa experiência, e essa voz clama para ele: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele poderia ter pensado: eu acho que eu tenho algumas contas para fazer, eu preciso conversar com meus pais, eu preciso repensar a minha vida, eu preciso ver se é isso mesmo. Nada disso. Imediatamente ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Em Marcos capítulo 16, Jesus, quando ele está finalizando as suas instruções com os discípulos, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas parece que as pessoas mudaram esse texto e agora as pessoas estão vivendo: ide por todo mundo e tirar muitas fotos, né? Ide por todo mundo e fazer muitos vídeos para o YouTube, ide por todo mundo e fazer muitos posts no Instagram. Mas essa voz, ela continua a clamar hoje. Ela continua a clamar hoje para os adolescentes, ela continua a clamar hoje para os jovens, ela continua a clamar hoje para as crianças, ela continua a clamar para os adultos, ela continua a clamar para os anciãos, ela clama todos os dias para todos nós: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Nós estamos fechando mais um mês de missões, mais um tempo de campanha, de oração, de doação, de entrega.
E essa voz, ela continua a gritar nos corações: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O campo, ele continua cada vez maior, cada vez maior. Existem muitas e muitas pessoas, o mundo está crescendo, as pessoas, a população, ela se multiplica, ela cresce, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes, e ainda existem pessoas que nunca sequer ouviram falar do nome de Jesus. E essa voz, ela ainda está clamando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? O lema dos jovens este mês: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos viver isso aqui, ó. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque viver o eis-me aqui, envia-me a mim é viver contra a cultura, é viver contra as nossas próprias vontades, é viver contra as ambições deste mundo, é viver contra as coisas que são impostas a nós. Assim como Isaías estava vivendo um tempo de desconfianças, de crise, nós estamos também vivendo um tempo em que todo tipo de voz está gritando nos ouvidos dos jovens, todo tipo de voz está gritando nos ouvidos dos adolescentes, todo tipo de voz está dizendo para vocês que vocês têm que fazer muitas coisas, que vocês têm que viver muitas coisas, que vocês precisam desfrutar de muitas coisas. Mas a decisão de vocês, e essa é uma pergunta retórica para que vocês reflitam: qual será a resposta de vocês? Porque a voz continua clamando hoje: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você vai parar para pensar? Você vai parar para fazer contas? Você vai parar para refletir se é isso mesmo que você quer ou se você não quer? Deus, Ele está te chamando, jovem, adolescentes, para viver um encontro real com Ele. Assim como Isaías pôde perceber a Deus, pôde vê-lo, assim como Elias pôde vê-lo, assim como Moisés pôde vê-lo na sarça, pôde ouvi-lo. Deus, Ele nos convida para vivermos também essa experiência, e assim como Isaías, atendermos hoje ao chamado de Deus. Isaías ainda é um garoto, um jovem, ele não teve dúvidas, ele não ficou pensando nas consequências do seu ato, ele só pensou que ele queria estar na presença de Deus, que ele queria realizar a obra de Deus, que ele queria atender o chamado de Deus. A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias ainda no ventre, e depois chamou ele ainda menino, e da mesma forma, ele respondeu e atendeu ao chamado de Deus. Samuel ainda um garoto, e Deus chamou Samuel, e a resposta de Samuel: eis-me aqui. Maria, quando o anjo Gabriel aparece para ela para falar do ministério que Deus havia dado, ela possivelmente era ainda uma adolescente, mas ela disse sim ao chamado de Deus. Timóteo, um jovem pastor, chamado ainda um garoto, mas não olhou para as coisas deste mundo e seguiu em frente, acompanhou Paulo, foi fazer a obra de Deus, teve a oportunidade de pastorear, de viver o ministério de ser missionário. A Bíblia está repleta de pessoas que não questionaram, que não ficaram olhando, fazendo conta, pensando no que fazer, simplesmente olharam para Deus, tiveram um encontro, perceberam que eram pecadores, mas diante do perdão, diante da graça, sabendo que a capacitação, que a chamada era de Deus, se entregaram à voz de Deus, se entregaram à obra de Deus, à vontade de Deus, e não tiveram amor por si mesmos, mas tiveram muito mais amor pelas almas perdidas, por aqueles que estão buscando, por aqueles que estão precisando. E o que Deus quer que vocês hoje façam é esse propósito: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, que as coisas deste mundo, que as vozes deste mundo, que tantas e tantas vozes que hoje gritam nos ouvidos da juventude para que elas façam tantas coisas, que elas vivam tantas coisas, que elas sejam anuladas. Que as crises que nos envolvem, que envolvem a nossa vida, que as indecisões, que as dúvidas, que nada disso abale a nossa fé. Que a cultura, que o mundo,
que todas as coisas que estão aí, elas não nos façam retroceder, mas que os nossos olhos estejam firmados no trono, que os nossos olhos estejam firmados em Deus, que nós não ouçamos este mundo, mas que nós ouçamos a voz de Deus e que nós atendamos esta voz, que nós sigamos em frente sabendo que Ele é conosco, que Ele estará conosco, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos fazer poder todas as coisas, seja passar o que for, mas que na Sua presença Ele nos fará mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero convidar os jovens, os adolescentes aqui à frente, para nós cantarmos um último louvor, para nós adorarmos a Deus. Hoje é o encerramento dessa campanha de missões e é o encerramento também do nosso mês